E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda nesse canal. Hoje eu quero refletir com vocês a respeito dos motivos pelos quais nós sofremos. E por incrível que pareça, ou talvez por mais estranho que pareça para você, todos os nossos sofrimentos emocionais, ou pelo menos 99% deles, são causados e gerados por nós mesmos, pela nossa própria visão de mundo, pela nossa maneira de enxergar e interpretar as coisas. E o que seriam esses sofrimentos emocionais? Talvez seja óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. São as nossas angústias, as nossas dores emocionais, o nosso sentimento de rejeição, de humilhação, aquele sentimento de injustiça. Então, assim, são todos esses sofrimentos que nós mesmos geramos para nós. Mas o lado bom disso é que, se nós somos capazes de gerar o sofrimento, nós também somos capazes de eliminá-lo. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, continua comigo até o final. Eu tenho alguns tópicos a respeito desse assunto. Quais são os tópicos que nos levam a sofrer? E eu quero falar sobre um aqui. Apenas sobre um, porque eu quero falar aprofundadamente. Depois eu faço parte 2, parte 3, conforme for necessário. Eu tenho aqui algumas anotações para eu não esquecer de nada. E a primeira coisa que nos traz muita dor, muito sofrimento, muita decepção, são as nossas expectativas. As expectativas que geramos a respeito de tudo e de todos. E dentro deste item expectativas, tem 3 subitens, que são as expectativas que geramos a respeito da vida, as expectativas que geramos a respeito dos outros e as expectativas que geramos a respeito de nós mesmos. Vamos começar falando a respeito das expectativas que geramos sobre a vida. Talvez a gente tenha assistido, quando éramos crianças, muitos filmes de contos de fada, onde um casal se casava no final e eram felizes para sempre. E talvez isso tenha atrapalhado a nossa percepção a respeito da vida. E as expectativas erradas que criamos a respeito da vida nos atrapalham muito, nos geram muito sofrimento, muita sobrecarga emocional. E aí às vezes a gente acha que talvez a gente está esperando uma vida perfeita pra gente ficar bem. Talvez a gente está esperando um relacionamento perfeito, talvez a gente está esperando um trabalho perfeito, talvez a gente está esperando uma vida sem problemas. Só que esta não é a nossa realidade. A Terra, o planeta Terra, ele é um lugar onde pessoas evoluem. Todos nós que estamos aqui na Terra, nós estamos em evolução. Portanto, a Terra, ela pode ser considerada um campo de treinamento. É por isso que nós temos tanta guerra, tantos desastres naturais, por isso que nós temos tantos crimes, tantas doenças, coisas que talvez a gente não consiga explicar do porquê. Mas o fato é que todas as pessoas que estão aqui estão para evoluir e é por isso que este lugar é um lugar tão difícil. Por isso que este não é um lugar perfeito, por isso que nós passamos por tantas coisas. E às vezes a gente se frustra porque a gente gostaria que existisse uma vida perfeita. A gente gostaria que a estrada da vida fosse um caminho reto e plano. Talvez vai chegar esse dia. Mas a triste notícia que eu tenho para te dar é que não vai chegar este dia. O caminho da vida, ele não é um caminho reto e plano como nós achamos que ele deveria ser, né? Na verdade, a estrada da vida, ela é bem difícil. Ela é cheia de curvas, às vezes uma curva mais aberta, às vezes uma curva de 90 graus. Às vezes ela tem buracos, ela tem pedras no caminho. Às vezes ela sobe, às vezes ela desce, né? Às vezes a gente está em cima, às vezes a gente está embaixo. E assim é a vida. Esta é a nossa realidade. Lá em Eclesiastes 3, fala sobre isso, que existe tempo para todas as coisas na Terra. Existe tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de se juntar e tempo de se afastar. Tempo de ganhar e tempo de perder. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqui na Terra as coisas são inconstantes. Uma hora você vai estar chorando, daqui a pouco você está sorrindo, daqui a pouco você está chorando de novo. Porque é assim que o barco toca. Enquanto nós tivermos a expectativa de uma vida perfeita, de uma vida sem problemas, de um casamento
perfeito, de um trabalho perfeito, de pessoas perfeitas, nós não vamos ter sucesso. Nós vamos nos frustrar, nós vamos acumular o sofrimento, acumular decepções e vamos estar sempre insatisfeitos. Então essa é a primeira expectativa que a gente cria a respeito da vida. E se a gente quiser parar de sofrer, a gente tem que parar de criar expectativas que não são reais. A segunda expectativa que a gente gera, que a gente cria, são as expectativas a respeito do outro. E as primeiras pessoas com quem a gente convive, dali a gente já estabelece um parâmetro, são os nossos pais. Nós criamos uma expectativa elevadíssima muitas vezes a respeito dos nossos pais. A gente olha para eles e a gente acha que eles poderiam ter feito melhor, a gente acha que eles poderiam ter feito diferente, a gente acha que eles poderiam ter dado mais. Porque a nossa expectativa, ela está relacionada ao nosso eu, aquilo que eu gostaria de ter recebido. Só que quando a gente gera uma expectativa, principalmente a respeito dos nossos pais, o que a gente está fazendo? A gente se frustra porque eles não atingem a nossa expectativa e não vão atingir nunca. A gente se frustra porque eles não atenderam às nossas necessidades. O problema disso é que quando a gente faz isso com os nossos pais ou com qualquer pessoa na face da Terra, nós estamos sendo tão egoístas ao ponto de ignorar toda uma história por trás de uma pessoa. Os nossos pais, eles não nasceram no momento que nós nascemos, não, eles nasceram muito antes. Eles passaram por muitas coisas. Eles carregavam muitas dores e questionamentos dentro de si quando nós surgimos ali naquele contexto. Aí a gente simplesmente chega e exige que eles nos deem coisas que eles não tinham para dar. E exige que eles sejam coisas que eles não têm capacidade de ser. E aí a gente se frustra. Aí a gente se enche de dores, de decepções. Quando eu era criança, eu tive uma família bem desestruturada, como a maioria de nós. E quando eu olhava o comercial de margarina, os meus olhos brilhavam. Porque era aquilo que eu queria. Era aquela expectativa que eu tinha a respeito dos meus pais. Só que ninguém me disse, e eu entendi isso há pouco tempo, que aquilo lá, que aquela família perfeita, era só um comercial. Eram só pessoas encenando uma vida ideal, de uma família ideal. Mas a verdade é que dentro do nosso contexto, dentro da nossa vida na Terra, nós não temos famílias ideais. Nós não temos pessoas ideais. Nós temos, sim, pessoas reais. Pessoas cheias de dores. Pessoas cheias de questionamento. Pessoas cheias de feridas. Pessoas reais. Pessoas de verdade. E como eu disse, a Terra, ela é um lugar de treinamento. Ela é um lugar de evolução. Ou seja, se nós estamos aqui para evoluir, é porque nós não evoluímos tudo. É porque nós ainda precisamos melhorar muitas coisas. É porque nós somos imperfeitos. É porque nós somos incompletos. Porque a gente é cheio de defeito. Por isso que nós estamos aqui. Se a gente fosse perfeito, a gente não estaria aqui. A gente estaria em outro lugar. Só que aqui é assim que funciona. Para onde você olhar, existem pessoas imperfeitas. Pessoas em evolução. Pessoas que estão caminhando, às vezes engatinhando, às vezes elas estão um pouco melhores, mas todos nós estamos em evolução, ou seja, não somos evoluídos ainda, nós estamos evoluindo, estamos andando para este lugar. E é por isso, por causa desse tipo de pessoas que moram aqui na Terra, que a recomendação de Jesus para nós, se a gente quiser ter bons relacionamentos, se a gente quiser ter saúde emocional, é que a gente perdoe. Perdoar quanto? Ainda perguntaram para ele, quanto, Senhor? 7 vezes? E aí talvez a gente se pergunte, quanto? 50 vezes por dia? 100 vezes por dia? Não. Jesus disse 70 vezes 7. Ou seja, o resultado dessa conta é 490 vezes por dia, se nós quisermos sobrevivermos emocionalmente aqui na Terra. Mas se a gente não quiser, não tem problema. A gente pode escolher
os nossos sofrimentos, a gente pode escolher as nossas dores, a gente pode escolher os nossos caminhos, a gente também pode escolher ter uma vida leve. Por isso que eu disse no início desse vídeo que 90% dos nossos sofrimentos emocionais são por causa das nossas escolhas, por causa da nossa visão. E agora nós estamos falando que são por causa das nossas expectativas erradas e equivocadas que nós criamos a respeito das coisas. E, por incrível que pareça, os nossos pais, eles foram muito melhores do que os pais deles. Assim como nós somos muito melhores do que os nossos pais. Assim como nossos filhos vão ser muito melhores do que nós. Eles fizeram tudo o que eles poderiam, eles fizeram tudo o que eles podiam fazer, tudo que estava no alcance deles, naquele momento, naquele contexto, com o conhecimento que eles tinham. Eu percebo isso porque todo mundo consegue observar a diferença de uma mãe para uma avó, né? Tem muito meme na internet falando que enquanto era mãe, ela era assim, 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 mas agora que ela é avó, ela é de outro jeito. E por que isso acontece? Porque aquela pessoa que um dia foi mãe e hoje é avó, ela amadureceu. Ela conseguiu enxergar coisas, ela consegue ver coisas hoje que ela não era capaz de ver na época que a gente era criança. Por isso que elas são diferentes. E eu tenho certeza, sem medo de errar, que se nós tivéssemos nascido na época que os nossos filhos nasceram da barriga da nossa mãe, nós teríamos outro tipo de mãe, nós teríamos outro tipo de pai. Simplesmente porque eles melhoraram, eles evoluíram, eles amadureceram em muitos aspectos. E aí a gente precisa, se a gente quiser parar de sofrer, a gente precisa tirar esse peso das costas dos nossos pais. Porque nós somos tão egoístas, né, que a gente acha que eles simplesmente têm que ser o que a gente gostaria, e às vezes eles não conseguem ser. Talvez eles nunca vão conseguir. E se você quer ter uma vida mais leve, se você quer ser mais alegre, se você quer sofrer menos aqui nesse lugar, você precisa aprender isso. A tirar esse peso das costas das pessoas. A tirar esse peso das costas dos seus pais. Eles não têm que ser o que você gostaria que eles fossem. Eles são o que eles podem ser, com o conhecimento que eles têm. Agora a gente vai para, ainda nessa questão das expectativas a respeito do outro que nós criamos e que isso nos gera muito sofrimento, muita dor e muita decepção. Nós vamos para a questão dos nossos cônjuges. Nós temos muitas expectativas a respeito do nosso cônjuge, né? E a gente se frustra, e a gente frustra eles, porque eles não conseguem atender. E aí muitas vezes a gente não casa com uma pessoa real, como eu estava dizendo no item anterior. A gente casa com a expectativa que a gente criou daquela pessoa. E é por isso que muitos casamentos não dão certo. A gente acha que a outra pessoa tem que ser perfeita, a gente acha que a outra pessoa tem que atender às minhas expectativas. E eu simplesmente ignoro todas as limitações da outra pessoa, eu simplesmente ignoro tudo que aquela outra pessoa passou na vida, para que ela abra mão de quem ela é, muitas vezes, para atender às minhas expectativas. Então essa é a prova do quão egoístas nós somos, o quão nós não temos a capacidade de olhar para o outro. Nós queremos apenas nos satisfazer. Nós achamos que nós somos o centro do universo. E enquanto a gente achar que nós somos o centro do universo e que todo mundo à nossa volta, inclusive o nosso cônjuge, tem que atender às nossas expectativas, nós vamos ficar tristes, frustrados, angustiados, decepcionados. E além do que, existem pessoas, talvez você seja essa pessoa, talvez você conheça alguém assim, que são insaciáveis, que não tem nada que você faça que elas fiquem satisfeitas, que elas fiquem agradecidas. Elas simplesmente têm a capacidade de fazer os outros se sentirem insuficientes. E aí fica difícil. E aí fica bem difícil. Uma pessoa insaciável, uma pessoa que nunca está contente, que nunca tá bom pra ela, essa pessoa nunca vai ser feliz, ela nunca vai encontrar alegria na vida. Ela sempre vai sofrer. Ela sempre vai estar ali cultivando os próprios sentimentos de injustiça, de rejeição. Simplesmente porque ela decide olhar para a vida dessa forma. E ainda dentro das expectativas a respeito do outro, eu falei primeiro dos nossos pais, depois eu falei dos nossos cônjuges, e agora eu quero falar dos nossos filhos. Enquanto a gente criar expectativas erradas a respeito dos nossos filhos, nós vamos sofrer. Só que a gente não vai só sofrer. E aqui é um pouco mais delicado, porque quando você cria expectativa errada a respeito de um filho, não só você se frustra, como você também frustra ele. Ele também se sente frustrado porque ele não consegue atender às suas expectativas. Porque tudo que um filho quer é que os pais sintam orgulho dele, que os pais o amem, que os pais o aceitem
Mas as nossas expectativas fazem os nossos filhos se sentirem insuficientes. Fazem os nossos filhos pensarem que eles nunca vão ser bons o bastante para nós. E o problema disso é que eles levam isso para a vida. Eles levam isso para a vida adulta, eles levam isso para a vida no trabalho, eles levam isso para os relacionamentos deles. Essa questão precisa de um outro vídeo para ser falado a respeito disso. Mas os nossos filhos são muito atingidos porque não atendem às expectativas dos pais, porque os pais nunca estão contentes. Às vezes a criança tirou 8 e ela precisava mesmo era ter tirado 10. Você sequer é capaz de elogiar. Você sequer é capaz de parabenizar, porque você acha que deveria ter sido 10. Às vezes, o filho quer ser professor, mas o nosso ego diz que o nosso filho tem que ser médico, tem que ser advogado, tem que ser engenheiro. E aí ele vai, de repente, ele vai até entrar numa faculdade para te agradar. Mas ele mesmo vai se afundar na própria frustração de não atender a sua expectativa e não atender a expectativa dele mesmo. De não conseguir ser bem-sucedido emocionalmente na escolha profissional. O ideal seria que os nossos filhos fossem livres para ser quem Deus chamou eles para ser. Nós precisamos deixar eles livres para eles demonstrarem os gostos, para eles demonstrarem as suas habilidades, independente da expectativa que a gente está gerando, independente do que a gente espera, sabe? Porque se tem uma coisa ruim nessa vida, é a gente estar sempre preocupado em fazer algo para agradar o outro. E quando a gente cria os nossos filhos dessa forma, sempre criticando, sempre falando que o que eles gostam não é bom, que o que eles fazem não é o suficiente, eles vão crescer com isso. Eles vão crescer achando que eles são insuficientes. E isso vai atrapalhar a vida deles em todos os sentidos. Então a gente precisa deixar eles mais livres um pouco. Menos expectativa, menos cobrança. Deixar eles livres para criar, deixar eles livres para ser quem Deus criou eles para ser. E o último ponto dessa questão da expectativa do outro é as expectativas que geramos a respeito de nós mesmos. Nós geramos grandes expectativas. Né? Às vezes, quando a gente era bem jovem, ali em torno dos 15 anos, a gente imaginava que aos 30 a gente ia estar morando numa casa boa, que a gente ia ter sucesso profissional, que a gente ia ter uma família perfeita. E aí, quando os 30 chega e a gente se depara com uma realidade totalmente diferente, a gente se frustra também. A gente se cobra também. E talvez, se a gente criasse menos expectativa, talvez se a gente se cobrasse menos, talvez se a gente parasse com essa neura que tá no mundo, que você tem que dar resultado, que você tem que ser bem sucedido, todas essas coisas, elas têm uma certa importância, mas eu acredito que mais importante do que isso é nós estarmos em paz no lugar que nós estamos. É nós termos paz com relação ao lugar que nós alcançamos agora. E nós vamos sofrer muito menos, sabe? A gente precisa se cobrar menos a respeito de tantas coisas. Hoje, principalmente as mulheres, elas precisam trabalhar fora, elas precisam cuidar de filhos, ou seja, elas precisam ser uma profissional excelente, elas precisam ser uma mãe excelente, e elas simplesmente não vão dar conta. Vai chegar bem ali que vai arriar, não vai dar certo por muito tempo, vai cair numa depressão, vai ter uma crise de ansiedade. Por quê? Porque é muita cobrança, sabe? Será que a gente precisa mesmo de toda essa cobrança? Será que a gente precisa mesmo chegar nesses lugares que as pessoas estão falando que a gente precisa chegar, no topo da montanha, no auge do sucesso profissional? Será que é isso mesmo que vai nos trazer alegria? Inclusive, se a gente pensar a respeito de coisas materiais, quando a gente compra alguma coisa nova, né, a gente fica muito feliz ali naquele momento, você usa naquele momento, mas você vai perceber, se você começar a observar, que aos poucos aquilo dali vai ficando de lado. Aquilo dali vai perdendo a graça. Porque assim são as coisas materiais. As coisas materiais, com o tempo, elas perdem a graça e a gente precisa de uma meta mais alta. E a gente precisa correr atrás de algo novo. Só que, dessa maneira, a gente vai parar onde? A gente vai encontrar o contentamento aonde? Porque a alegria, o contentamento e a paz, elas estão na simplicidade. E não nas coisas grandes e sofisticadas. E a gente precisa entender que não são os bens materiais, as bênçãos materiais, as coisas mais importantes nessa vida. Mas sim, as virtudes que nós geramos dentro de nós no decorrer da nossa vida, no decorrer da nossa jornada. O que é mais importante são os nossos relacionamentos,
os relacionamentos que nós criamos entre os nossos filhos, entre o nosso cônjuge, entre a nossa família. Porque talvez a gente tá correndo atrás de coisa, correndo, a gente não teve tempo de ver os filhos crescerem, a gente não teve tempo de dar atenção para quem precisava. E aí, de repente, a gente chega lá no topo da montanha, onde a gente sempre almejou, mas estamos sozinhos lá. Porque as pessoas que importavam, a gente foi deixando de lado. E as pessoas que mais precisam da nossa presença, que são os nossos filhos, a nossa família, vai chegar uma hora que eles vão desistir. Eles vão desistir de ter a nossa presença. Eles vão fechar a janela emocional que a gente tem acesso, mas de tanto eles procurarem, aquilo vai fechando. E vai chegar uma hora que a gente não vai mais conseguir conversar, que a gente não vai mais conseguir dialogar. E a gente precisa, então, portanto, baixar as nossas expectativas a respeito de nós mesmos. Procurar uma vida mais simples, mais tranquila, com menos compromisso, ter mais tempo para fazer as coisas que você gosta, para fazer coisas que o dinheiro não paga, para estar com pessoas. Então, por esse motivo, a gente precisa diminuir as expectativas, porque as nossas expectativas a respeito de nós mesmos, elas estão totalmente entrelaçadas com coisas materiais, né? Porque, às vezes, uma mulher que está no mercado de trabalho, no auge da sua carreira, pode ser que ela tenha um desejo de ser dona de casa. Mas a expectativa que ela tem de si mesma é tão grande, a expectativa que de repente outros projetaram sobre ela é tão grande que ela não vai se permitir fazer isso. Porque ela acha que o certo é atender às expectativas do mundo, atender às expectativas materiais, e que é isso que é importante. Mas que na verdade não é. Então, recapitulando, a gente falou sobre expectativas, né? As expectativas erradas que a gente tem da vida, de uma vida perfeita que a gente nunca vai ter. As expectativas dos outros, que a gente queria ter pais perfeitos e eles não são e nunca vão ser. Do cônjuge, dos nossos filhos e de nós mesmos. Então, no próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre um outro assunto que também nos leva ao sofrimento, que também nos desgasta emocionalmente.